Organização Trilateral foi fundada por David Rockefeller. Ela tem 200 membros no mundo todo. A Operação Bundy, ativismo para uma nova ordem global. George W. Bush, que era membro da Caveira e Ossos. Lembram-se? Ele diz, é uma grande ideia, uma nova ordem mundial, na qual diversas nações se aproximam numa causa comum. Somente os Estados Unidos têm tanto a importância moral e os meios para apoiá-la. E então, vocês acham que eles estão tentando fazer com que todos os países do mundo formem um sistema? Sim ou não? Vocês acham que é possível que eles estão dando o seu poder à mulher que está montada sobre eles? Quem é que parece controlá-los? Os jesuítas. E a quem dizem os jesuítas devem o poder pertencer? Ao Papa. Não está certo? Tudo bem. E quem vocês acham que quer uma nova ordem mundial mais do que qualquer outra pessoa? O Papa. Isso não é interessante? Bem, aqui está ele. A nova ordem internacional por causa da paz. Quando? 3 de janeiro de 2004. Foi o seu discurso de novo ano, dedicado a pedir a implementação de uma nova ordem mundial. Cidade do Vaticano, 1º de janeiro de 2004. João Paulo II começou o novo ano insistindo que a paz é possível e também que é uma obrigação. E ele pediu uma nova ordem internacional. CNN, o que você tem a dizer? O Papa pede uma nova ordem mundial. Quinta-feira, 1º de janeiro de 2004. Cidade do Vaticano. O Papa João Paulo II falou no novo ano, na quinta-feira, com um chamado de renovação para a paz no Oriente Médio e na África, e a criação de uma nova ordem mundial baseada no respeito pela dignidade do homem e a igualdade entre as nações. O que ele disse? Neste ano, o Papa João Paulo II dirigiu seus pensamentos para os conflitos que acontecem ao redor do mundo. Mas ele enfatizou que vai trazer paz, que precisa haver um novo respeito pela lei internacional e a criação de uma nova ordem internacional baseada nos objetivos das Nações Unidas. Ele pede uma ordem que seja capaz de arranjar uma solução adequada para os problemas de hoje, baseando-se na dignidade do ser humano, isto é, nos direitos humanos. Em um desenvolvimento integral da sociedade, na solidariedade entre as nações, ricas e pobres, na partilha dos recursos e nos extraordinários resultados do progresso científico e técnico. Vocês sabem, partilha de recursos, vocês já ouviram isso antes? Bem, há uma outra palavra para isso. Se chama redistribuição de riqueza. Vocês já ouviram isso antes? Deixe-me redefinir isso para você. Redistribuir as riquezas significa pegar a riqueza de quem tem e dá-la a quem não tem. Isso é correto? Agora, se você faz isso, que nações do mundo serão mais atingidas? As nações católicas ou as protestantes? As nações protestantes são as nações ricas. Por toda parte você pode fazer uma linha. Agora eu vou mostrar para vocês nas próximas palestras que há encíclicas que definem como a redistribuição deve ocorrer. E como ela está acontecendo, e o que a encíclica diz que vai ocorrer, já está acontecendo no meu país sem o governo levantar um dedo sequer. Ela é definida pela necessidade, como você verá. Agora, há uma outra palavra para tirar o que pertence a um e dar a outra pessoa. É chamada roubo. Roubo. Não furtarás, diz a Bíblia. Mas o Papa em Roma diz, furtarás. Ele diz isso literalmente. Eu vou mostrar para vocês na encíclica. Você vai ficar abismado. Essa nova ordem mundial vai ser um acontecimento tremendo. Eu não quero fazer parte dela. Felizmente o meu Deus diz, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, eles lutariam por mim. Mas não é deste mundo. O meu reino é lá de cima. Você deve colocar os seus tesouros lá. Você deve colocar o seu coração lá. E porque eu vivo onde eu vivo, eu consegui me libertar daquilo que eu ganhei. Porque eu sei que ele não significa nada.
Vocês sabiam que no meu país, se você sair de férias e você se demorar, quando você voltar, a sua casa já está ocupada e você não pode expulsar os invasores, mesmo que a casa seja sua. Vocês sabiam disso? Porque eles necessitam, portanto, eles têm o direito de invadir, mesmo que não seja deles. Isso não é piada, isso é fato. É assustador, mas quem se importa? Eu sirvo a um Deus que prometeu coisas maravilhosas, mesmo coisas temporais, àqueles que o servem. Promessas maravilhosas. Vou preparar-vos um lugar, e eu voltarei, e vos levarei para que estejais onde eu estou também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu irei. De fato, não significa moradas, significa mansões. Deus preparou coisas que fariam com que as coisas deste mundo se tornem insignificantes. Então que eles tenham o seu reino, que eles tenham a sua diversão, porque o meu Deus diz que este mundo vai acabar e que o reino de Deus reinará para sempre. Este setembro de 2015, é muito importante porque o Papa Francisco, está a chegar aos Estados Unidos da América e está a fazer isto oficialmente pela primeira vez para despachar o governo mundial com o seu discurso no Congresso, com a sua visita às Nações Unidas, o que é, na realidade, a conclusão de 500 anos de história dos jesuítas tomando conta do Vaticano. A Ordem Jesuíta foi criada há 500 anos atrás por Ignácio Loyola e desde aí tornou-se a ordem mais poderosa no catolicismo. Agora eles têm o seu próprio Papa, mesmo sabendo que eles foram expulsos do Vaticano por um certo tempo, e o que eles vão fazer em setembro nos Estados Unidos da América é extremamente importante para a nova ordem mundial. Muitas pessoas antes costumavam dizer a mim: "Por que é que relacionas o Vaticano com a nova ordem mundial?" Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, na realidade, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque, como eu mostrei ao Alex Jones, aqui em Roma, o Vaticano é tudo menos religião. É um Estado, é políticas, e neste jogo de influências político que eles estão a jogar nos Estados Unidos da América, com o próximo presidente, é claro que o Vaticano tem o seu candidato preferido. Eu sei que muitas pessoas estão a falar da Hillary porque ela também tem as conexões jesuítas, que todos o sabem muito bem, mas o Jeb Bush é o candidato preferido do Vaticano porque ele é um cavaleiro de Colombos, é um católico e, no fim das contas, ele tem que responder ao seu grande mestre, que é Carl Anderson, que se assenta no lugar de poder no que é o Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano que, durante décadas, tem vindo a reciclar o dinheiro das drogas, dos cartéis da droga, da máfia, lavando este dinheiro. Eles tentaram nos últimos anos corrigir tudo isto e agora eles trouxeram um Vaticano mais aberto para o mundo, onde eles dizem que é tudo transparente, mas nada é transparente dentro do Vaticano, nada é o que parece no Vaticano. Então, o que é que se está a passar com este Papa, que é um comunista? Claro que ele é um comunista. Os jesuítas inventaram o comunismo e ele é alguém que quer trazer este cenário de um governo mundial com o seu próprio parlamento de religiões, que está a tornar-se uma realidade. Tudo isto porque a nova ordem mundial não quer uma religião específica, que controle todas as outras. Mas no fim, na realidade, existe alguém que toma controle sobre isto, e esses são os jesuítas e o Vaticano, aqui em Roma. Então, isto é o que eu tenho denunciado durante muitos anos, que é extremamente importante entender o que acontece no Vaticano para então entender o que é que se passa na nova ordem mundial, incluindo o Clube dos Bilderbergs, porque o Clube dos Bilderbergs veio até aqui a Roma não há muito tempo atrás para ter uma reunião muito privada e
Houve, na realidade, algumas notícias, alguma cobertura das notícias que foi feita, mas ninguém sabe do que é que eles falaram. Mas nós sabemos que eles foram até ao Museu do Vaticano. E o Museu do Vaticano era tradicionalmente o sítio onde todos os espiões costumavam se encontrar durante a Guerra Fria. Então, isto também é algo que muita gente não sabe, porque eles pensam que o Museu do Vaticano é só um sítio para os turistas. Não, no meio dos turistas era bem sabido que você podia sempre encontrar um espião ali e aquela informação entre as agências de inteligência seria trocada dentro dos muros do Museu do Vaticano. Os jesuítas só voltaram para o Vaticano em 1814. Porque eles foram expulsos do Vaticano em 1773. Eles eram ilegais, foram expulsos de Roma. Eles foram expulsos de todos os países católicos. Então, em 1814, depois da morte de Napoleão, eles voltaram para o Vaticano com um plano só para tomar controle do poder. E agora, claro, eles têm um Papa jesuíta, então todo o cenário está completamente sob o controle. Porque os jesuítas, ao mesmo tempo, têm um elo muito próximo com os maçons, o antigo e aceito rito escocês. Então, também há um elo entre os jesuítas e os maçons, especialmente nos países católicos, ainda mais do que os protestantes. Então, isto é o que está a acontecer agora, e ao mesmo tempo nós temos todo este cenário de missas satânicas que estão a acontecer dentro do Vaticano, com estes círculos de pedofilia. O Papa Negro é o general dos jesuítas. Como eu disse, ele é poderoso, muito forte. A CIA, como nós já tínhamos mencionado antes, é só uma pequena amostra do que é o aparato da inteligência dos jesuítas. Então eu depois falei com eles acerca do facto de que o Papa Preto podia significar também, não só preto no sentido da cor preta, porque claro, isso também é a intenção de eles terem um Papa Preto de África como o próximo Papa a seguir do Papa Francisco, mas porque também o Papa Negro é o nome de código que eles dão ao general dos jesuítas. Como eu disse ao Alex, este Papa foi forçado pelos jesuítas. O Ratzinger foi forçado pelos jesuítas para sair. E o verdadeiro tipo que orquestrou tudo morreu logo a seguir de ter orquestrado tudo isto. Ele era um grande cardeal. Ele morreu numa idade muito avançada. Ele era o cardeal Martini. Ele era um grande cardeal de Milão. Nesta pequena rua que muito poucas pessoas visitam, especialmente os turistas, nós temos a sede dos jesuítas, que se diz ser o sítio mais poderoso de todo o mundo, Companhia de Jesus Cura Generalizia. Isto é a sede do general dos jesuítas. Generalizia porque é a sede dos jesuítas. Então, este é o sítio, este edifício, onde na realidade a estrutura do poder é decidida. Quando o Papa Francisco se reúne com o Adolfo Nicolas, eles têm reuniões especiais aqui, onde eles decidem todo o futuro da Igreja. É uma pena que agora não está aberta, mas quando está aberta, aqui no lado você tem um símbolo, porque o símbolo dos jesuítas é um símbolo muito particular. Você vê o mesmo símbolo também na bandeira da Argentina. E isso não é por acaso, não é uma coincidência. Porque a América do Sul está completamente dentro do jesuitismo. Então, na realidade, os jesuítas, neste tempo presente, têm todo o poder. Mas há uma ordem no Vaticano que tem uma história muito mais velha, que é a Ordem dos Dominicanos, formada por Santo Doménico, e que, basicamente, os dominicanos estavam encarregues da Inquisição antes que os jesuítas entrassem na equação. E eles parecem ser os únicos, no momento, que parecem mais inclinados em condenar o que está a acontecer agora no Vaticano. Em 1999, houve um padre chamado de Marinelli. Não se confundam com o Marinelli que estava sob o controle de toda a segurança no Vaticano durante muito tempo. Bem, este padre escreveu um livro com o nome de Emilinari. E este livro que foi imediatamente censurado pelo Vaticano, e eles tentaram parar a publicação do livro, pela primeira vez eles falaram da maneira que os padres no Vaticano são os chantageados, especialmente os padres homossexuais. Eles chamam-o de Giavellotto dell'omosessualità. E basicamente o que eles fazem, eles facilitam para que estas pessoas subam na hierarquia da Igreja Católica, mas sabendo de todas as suas fraquezas, então eles usam-as contra eles. E nos últimos anos o que tem acontecido é que o ex-cardeal, o ex-secretário do Estado, o cardeal Tarcísio Bertone, antes da saída do Ratzinger, quando ele ainda era o Papa, ele ordenou que durante um ano
todas as pessoas que entrassem dentro do Vaticano fossem monitorizadas. Então, ele apontou o nome dos traficantes de droga, das prostitutas, os homens prostitutos, todos os que entraram. Então, graças a isto, ele é agora a pessoa mais poderosa dentro do Vaticano, para além do general dos jesuítas. Ele é, vamos dizer, o maior rival para o Papa Francisco. Ele é o cardeal Tarcísio Bertone, que tem, ao contrário do Papa Francisco, que vive em Santa Marta, nós temos o cardeal Tarcísio Bertone, que basicamente está a viver numa mansão com 700 metros quadrados, e ele realizou, há alguns meses atrás, um requintado jantar com caviar e os melhores vinhos, só para 30 ou 40 pessoas escolhidas, e aí nós tínhamos todos os cabecilhas dos maçons, dos vários cavaleiros, dos Illuminati, porque na Itália nós temos uma academia dos Illuminati, que está ligada ao Vaticano, que é controlada pelo grande mestre chamado de Giuliani de Bernardo, e este é um professor, ele é um professor na universidade no norte de Itália. Ele foi um grande mestre da maçonaria italiana até 1993 para o Grande Oriente de Itália. Então ele tornou-se o grande mestre e fundador da regular Loja de Itália. Então em 2002 oficialmente ele fundou a Academia dos Illuminati, que é baseada na Praça de Espanha. Oficialmente isso é onde ela está situada. E basicamente a Academia dos Illuminati está ligada com Tarcísio Bertone e com os jesuítas também ao mesmo tempo. Então na realidade não há nenhum. Eu posso dizer que no tempo presente no Vaticano, há mais ou menos, eles encontraram o balanço de poder entre partes diferentes, mas definitivamente também têm um grande papel os maçons neste balanço de poder no Vaticano, porque nós temos muitos maçons. Existem 4 lojas que operam dentro dos muros do Vaticano e ao mesmo tempo eles têm muitas lojas fora dos muros do Vaticano que trabalham para o suporte do Vaticano, aonde o Vaticano não tem relações oficiais com esses países. Os maçons ajudam-os a encher as falhas. Então isto também deve ser dito. E claro que há pessoas a infiltrar todas as coisas. Será que eles dizem que os infiltradores são os jesuítas? Claro que eles não dizem, mas eu quero dizer, eles nunca mostram que os jesuítas estão sob o controle desse tipo de poder. Você só consegue ver a CIA sob esse tipo de poder. Eles nunca mostram que os jesuítas controlam este tipo de poder. Eles metem sempre como fachada estas agências, você sabe? Eu penso que... Como é que se chama aquele filme que saiu há alguns anos atrás, acerca de um grande escândalo, onde havia um tipo que vazou a informação da CIA e que foi investigado pela FBI e que foi preso por espionagem? Você conhece esse filme? Se você observar esse filme, eles falam acerca dos jesuítas dentro da CIA. Então, quando você atravessa esta pequena cancela, nem sequer mais é o território do Vaticano. Este é um território que foi doado pelo Vaticano aos seus cavaleiros. Então, isto aqui dentro é a sede dos Cavaleiros do Santo Sepulcro, onde é decidido o poder militar do Vaticano, juntamente com os jesuítas. Então, depois, claro, eles também têm os Cavaleiros de Malta, que são os outros. Então, o general dos Estados Unidos pertence a esta ordem. A quem é que ele deve fidelidade? A esta ordem ou ao presidente dos Estados Unidos? A esta ordem. Isso é sempre assim. Todas estas pessoas, até você sabe o Jeb Bush, ele primeiro é fiel à ordem e depois, seja o que for, que ele tem que ser fiel na América. Porque é que nós vimos o Tony Blair juntar-se a uma ordem? Ele tornou-se católico e depois, claro, ele podia se juntar a uma das ordens da Igreja Católica. Tal também como nós temos o Jimmy Savile, que foi o maior pedófilo da história da Inglaterra, que foi tornado cavaleiro por João Paulo II, como você sabe. E ele foi feito um cavaleiro pelo Papa. E ele era um grande camarada do Charles. Claro, porque todas estas pessoas na Inglaterra têm grandes círculos pedófilos. Então é assim que eles tomam controle, infiltrando-se com as suas pessoas. Depende. Por exemplo, o Jimmy Savile foi dado como cavaleiro. Então, sendo ele um cavaleiro, ele poderia ir a todos os hospitais católicos e depois, basicamente, violava as criancinhas. Quero dizer, isto é terrível. O que tem acontecido no Vaticano com a pedofilia é algo demoníaco. Não tem só havido tolerância, até o Ratzinger fechou mais do que um olho e foi por isso que ele foi expulso tão facilmente, porque ele tinha tantos esqueletos no seu armário que, obviamente, todos eles saíram ao mesmo tempo, de repente. Leo, qual é que é o maior objetivo dos jesuítas? Será que mudou durante o tempo? Explica-nos como é que foi fundado e para onde é que eles seguem, porque tu já provaste que estás certo muitas vezes.
A Ordem dos Jesuítas foi fundada por Ignácio Loyola. Ele, na realidade, foi preso 5 vezes pela Inquisição, antes que ele, na realidade, pudesse abrir a Ordem e a Companhia de Jesus. Então, o que aconteceu é muito interessante, porque Ignácio Loyola foi acusado de ser um mágico, alguém que tinha muita prática no hipnotismo. E o que ele fez no momento que ele estabeleceu a sua ordem foi enviar para o Oriente os seus missionários. Então, para se tornar realmente poderoso, porque ele fez fortes alianças com a China e com o Japão durante aquela época, que até este presente dia são consideradas muito importantes para os jesuítas e para esses países, nos confins da Ásia. Quando se trata dos jesuítas, o seu maior objetivo é controlar e ter o poder da Igreja e sobre a propriedade intelectual de todos os símbolos da humanidade. Eles, na realidade, os jesuítas, sendo tão próximos dos estabelecimentos intelectuais, das universidades, é aí que eles criam os líderes do futuro. É aí que eles controlam. Eles não querem saber do cristianismo. O seu objetivo máximo é ter uma nova ordem mundial com uma só religião mundial, que é a mesma para todos, debaixo do coletivismo, sim.